Daí, galera do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje com a participação super especial do meu amigo, brother Eduardo Burim. Seja bem-vindo, Duda. Obrigado, um abraço a todos, toda a galera que está escutando. Sejam todos abraçados por nós. E é um prazer estar aqui com o Cristiano nesse programa espetacular aí. Vamos ver se a gente consegue fazer um programa legal no dia de hoje. Qual é o tema de hoje, Duda? Consciência espírita. Consciência espírita. Show de bola. Produção, chama a vinheta que a gente vai bater esse papo aí. Que bacana, Duda. Hoje o Duda foi convidado especial, Yasmin, nos afazeres profissionais da vida de professora. E aí eu convidei um dentista para dar uma ajuda aqui, resolver os nossos problemas da fala, Duda. Eu não vou falar sobre dente hoje, né? Mas o Duda, até se quiser, ele pode dar uma explicação de higiene bucal aí, mas acho que não é um negócio de hoje. O Duda, além de dentista, ele é surfista, então ele vai surfar em temas muito legais de espiritismo. Eu falava para o Flavinho, que é o nosso produtor aqui, das obras raras que o Duda conseguiu recuperar da Europa, um acervo muito bacana de obras raríssimas de Kardec. Fala de algumas delas antes de entrar no tema da consciência espírita, já que a gente vai falar de uma situação onde envolve Kardec. Vamos falar um pouquinho dele aqui em 2 minutinhos, para a gente trazer curiosidades muito legais, entre elas, eu já vou adiantar aqui, né, que é um jornal de 1854, um jornal satírico, né, de humor, fazendo piada com as mesas girantes. Eu pesquisei antes, né, isso há muito tempo, vim colecionando e buscando obras de Kardec, a primeira edição do Livro dos Espíritos, algumas obras assinadas por Leon Denis, Gabriel Delane e assim por diante, e a primeira edição do Livro dos Espíritos, primeira edição de Céu e Inferno, Evangelho, enfim, várias obras. É importante que é a primeira edição com 500 e poucas perguntas, ou é 501 perguntas, a primeira edição mesmo, de 1857. Foram feitas quantas ao todo no mundo? 1000 e alguma coisa, não sabe o número exato, mas provavelmente em torno de 1000 volumes, mais ou menos, da primeira edição, né? A grande maioria se perdeu, algumas estão no Brasil, a FEAL recuperou algumas, né? E que o Dr. Canuto Abreu tinha, mas tem muito pouquinho. E eu consegui ali uma noite pesquisando, descobri, depois eu fui a Paris uma vez, aí conversando com os livreiros, e a gente foi adquirindo ao longo do tempo. Agora o euro subiu, agora quebrou as perninhas do brasileiro, então a gente parou um pouquinho. Mas tem, o Cris falou de um jornal muito legal mesmo, né, gente, que a gente não tem ideia do movimento realmente espiritual que acontecia, dos espíritos, legítima bateção que ocorria, né, na época lá de Kardec antes, né, 1853, 1854, tem jornal de 1847, falando sobre as mesas girantes, porque era algo comum que ocorria dentro da sociedade parisiense, né, ou as pessoas iam, em vez de ir para uma balada, a pessoa ia para a balada, mas a balada na época era ficar sentadinho lá e conversar com os espíritos, tirar dúvida. Então, a balada espiritual acontecia antes de Kardec. Então, Kardec não criou nada, né, gente? Isso que é legal. Isso que é bacana, porque mostram, vamos dizer assim, notícias fora do meio espírita, né, Duda? Totalmente fora. Ali mostra realmente que naqueles anos que antecederam, então, o lançamento de O Livro dos Espíritos, o movimento espiritual era muito grande, era comum, a mediunidade, não era nada fora do comum, não era em centro espírita, não era em religiões, era na rua, era nas casas, eram reuniões familiares, eram nos salões de Paris. Isso que é interessante. Realmente, quando a gente fala balada, a gente não fala brincando. Na época era assim. E eram nos salões, as pessoas se divertiam, aí no meio da festa sentavam na mesinha e a mesa começava a responder, a mesa levitava, a mesa provocava batidas, e as pessoas iam travando esse contato com a espiritualidade sem saber direito o que era. Mas era extremamente comum, a ponto de os jornais da época publicarem inúmeras fotos, inclusive faziam algumas caricaturas, desenhavam as mesas amarradas, porque senão elas sairiam pulando dos restaurantes. Então era muito interessante. O jornal é por rir, para rir, na realidade, o título do jornal. E é muito legal as fotos, muito interessante. Assim, uma hora a gente coloca, assim, disponibiliza.
Inclusive, tem um artigo do Duda que tá na Vinha de Luz Editora, né? Tá no site da Vinha de Luz Editora, falando sobre esse jornal específico e sobre esse movimento, né, das mesas girantes. Põe lá Eduardo Burim, Vinha de Luz Editora, e vai aparecer esse artigo. E aí tem uma questão importante, já que a gente está falando de Kardec, que é como se formata essa consciência espírita e especificamente como a gente constrói ela. E eu já quero chegar direto nessa questão, né, para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada, né? Essa expressão famosíssima, ela está na obra de Kardec. E qual foi a origem dessa questão que Kardec colocou lá no Livro dos Espíritos, que tem a ver com Martim Lutero? Conta essa história para nós, Duda. Ô, Cris, Consciência Espírita é um capítulo do livro Cartas e Crônicas, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. E Humberto de Campos, quando ele vai conversar com o leitor, ele pergunta e faz alguns questionamentos a ele: por que será que os espíritas têm chegado no plano espiritual em situação, às vezes, tão lamentável? Por que que muitos espíritas, jovens, mais velhos, após um longo trabalho, ou um curto trabalho, mas ainda assim espíritas, que a gente acha que a gente vai chegar todo mundo tranquilaço no plano espiritual, chega no plano espiritual e mandava notícia através do Chico, em condições às vezes não muito boas, né? E às vezes reclamando, especialmente do tempo perdido. Olha que interessante, reclamavam de não ter feito tudo o que podiam. Enfim, e aí ele vai contar sobre um sonho que Kardec tem. Enquanto Kardec estava organizando o Livro dos Espíritos, então ali por meados de 1856, já que foi publicado em 18 de abril de 57, meados de 56, ele estava procurando organizar as perguntas para fazer para os espíritos. O que eu vou perguntar, o que eu vou falar e tal, né? Então ele estava organizando, estava pensando essas perguntas. Ele fica sabendo de um sonho de Lutero, que contaram a ele. E o sonho de Lutero é o seguinte, que Lutero mesmo conta, que Lutero, quando foi dormir, ele passou pela emancipação da alma, que a gente sabe. Vocês já tiveram um programa sobre sonhos, né, Cris? Sobre a emancipação da alma, que eu vi há muito tempo atrás. Então, a gente se desliga do corpo, não se desliga totalmente para não morrer, mas a gente se desliga e vai para o plano espiritual. E conta, então, que Lutero foi para o plano espiritual e foi acompanhado por um espírito muito superior. E ele foi para um lugar belíssimo, inimaginável, lindo, ótimo, gostoso de ficar e tal. Ele foi impressionado com aquela beleza toda. E aí ele perguntou para o Espírito Superior: e onde é que estão, então, os luteranos, os da Igreja Reformada, já que ele foi responsável pela reforma da Igreja, quebrou com alguns dogmas. Então, a gente não vai entrar nessa história, quem quiser pesquisa. Lá em 1500, né? Para o pessoal se situar historicamente, né? A Reforma Luterana é de 1500. Né? Isso, ótimo. Quem quiser pesquisar, dá para pesquisar depois, entende um pouquinho mais. Fofoca espírita, né? Fofoca espírita. Tudo indica que Martim Lutero, né? Claro, fofoca com base, né, gente? Não é uma brincadeira. Que Martim Lutero é a reencarnação de Paulo, né? Tudo indica que Martim Lutero é a reencarnação de Paulo, que está lá no livro do Paulo Estevão, de Chico Xavier. E há quem diga ainda, já ouvi nos bastidores aqui de espíritas que a gente tem muito carinho, que também poderia vir a ser Davi, né? O rei Davi, lá daquele período, né, em que Israel teve seus 3 reis, né? Saul, Davi e Salomão. Ele seria o rei Davi, responsável pelos salmos, né, historicamente atribuídos, né, os salmos são atribuídos ao rei Davi. Então, para a gente saber de quem a gente está falando aí. Isso. Ele tentou quebrar alguns dogmas da igreja, por exemplo, do perdão, né? O perdão, as pessoas recebiam perdão pela igreja, e o Lutero disse que o perdão tinha que ser algo conquistado, realmente, através do esforço. Isso é uma das questões que Lutero lutou, e a gente lembrar dessa afinidade de Lutero com Kardec precedeu Lutero anteriormente como Jan Hus, né, na República Tcheca. Então, ele foi um reformador também, como Lutero, numa encarnação anterior. Né? Então, isso é muito interessante. Eles tinham ligação. Enfim, Lutero, no plano espiritual, pergunta onde é que estavam os reformados, se eles estavam naquele plano. E o espírito responde que não tinha nenhum reformado. Ele fica meio assustado. Opa, eu fiz essa mudança, não tem ninguém aqui no paraíso, né? Nesse plano superior, acima, muito acima de nosso lar, né? Um plano realmente muito, muito superior, que a gente não tem narrações na doutrina espírita ainda sobre isso. E aí ele pergunta, então, quem é que estão aqui? Os católicos? Romanos? Não, o católico também não está. E assim ele vai, budista, hinduísta.
E aí o espírito diz, olha, aqui não estão nenhum dos religiosos da Terra. Aí ele acorda e diz assim, poxa, eu vou ter que fazer a reforma da reforma. Quer dizer, eu vou ter que fazer de novo porque não adiantou. Enfim, e Kardec fica sabendo desse sonho e fica impressionado com isso. Não estavam os religiosos da Terra no plano superior. Onde será que eles estavam, né? E Kardec vai dormir pensando e já tem pensando também quais perguntas ele faria para os espíritos nas reuniões seguintes mediúnicas que ocorriam em Paris, para ele montar o livro dos espíritos. E Kardec também, então, ele vai dormir, né? E ele passa pela emancipação da alma. E é levado por um espírito, não para os planos superiores como Lutero, ele vai levado lá para baixo, né? Para uma região muito infeliz, né? Muito densa, pesada. Quem já leu Libertação do André Luiz vai ver aquelas regiões realmente pesadas. E Kardec lá observa não centenas, mas milhares e milhares de espíritos em sofrimento. E aquilo toca muito a ele, né? Ele, poxa vida, quem são esses espíritos? Esses espíritos lamentando e chorando e pedindo ajuda, esticando a mão, né, Cris? Quem já viu aquele filme Amor Além da Vida, né, que é interessante ver, eles mostram uma visão dessas regiões inferiores muito interessante. Eu acho que, com certeza, o diretor, quem criou ali o filme, foi levado para essas regiões, porque é impressionante, é muito parecido com o que Kardec via. Enfim, aí o Kardec, conversando com o espírito, pergunta quem é que são esses espíritos, acaso são aqueles responsáveis pela crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele diz, não, esses não estão mais aqui, não, esses eram espíritos ainda muito ignorantes, pobrezinhos, então eles já reencarnaram, já estão numa situação muito melhor do que antes, não estão mais aqui. E aí o Kardec, puxa, então não eram os crucificadores, quem são? Acaso serão aqueles imperadores romanos, Tibério, Calígula, começa a falar alguns imperadores, e não, esses também não. Esses não tinham noção de espiritualidade, não sabiam nada, esses já reencarnaram, alguns ainda estão em reencarnações, mas já não se encontram, não necessitam mais passar por essas regiões. E aí diz, então não estão aqueles que crucificaram Jesus, não estão os imperadores. Acaso estarão aqueles que foram responsáveis pelas perseguições aos cristãos dos 3 primeiros séculos, aqueles que jogavam os cristãos nos círculos romanos, né? Aquilo que a gente vê no livro, por exemplo, há 2000 anos, Psicografia do Chico por Emmanuel, né? Aquelas situações bastante lamentáveis que os primeiros cristãos passaram, o Ave Cristo também aparece, né? E aí diz assim, não, esses também não estão, eram espíritos quase selvagens, não tinham noção de espiritualidade também, não se encontram mais. Olha que interessante, né? Olha que interessante, porque às vezes a gente tem essa brincadeira, né, do e você tirou pedra na cruz, né? Quem fez aquele mal naquela época já se arrependeu, a maioria já se arrependeu, já está se redimindo, né? Ou redimido ou em processo de remissão, né? Ô Cris, é a ideia de a gente ver na TV, ouvir falar de algum caso, e a gente diz, nossa, esse espírito vai passar muito tempo, que espírito tenebroso, né, trevoso, nossa, que espírito ruim. Não, esses estão muitas vezes estão muito melhores do que a grande maioria, que não faz muito mal, ou que não aparecem na mídia ou na história como espíritos que causaram grande dano à sociedade ou à humanidade. Não, esses espíritos eles conseguem reverter os atos que eles fizeram através do bem, através do trabalho ao longo dos séculos, coisas que muitas vezes a gente fica, né, patinando, né, Cris? Claro que a gente sabe, né, tipo Hitler, né, através de Chico, que ele ficou exilado por 1000 anos num planeta, né, até poder começar a reparar o que ele fez. Mas tem casos aqui de um que o próprio Humberto de Campos nos revela, que Herodes, por exemplo, né, é São Vicente Paula. Quer dizer, que é um espírito nobilíssimo que conseguiu resgatar. Nós sabemos, por exemplo, que Joana d'Arc é Judas, então a gente tem uma demonstração. Agora, a trajetória do resgate dos débitos dele não é fácil, né, Duda? Mas agora, com certeza. Nesse sonho específico de Kardec, é interessante o que ele vai dizer, quem são as pessoas que ele via. Ele fala a maioria, né, Cris? Ele fala uma grande parte. É claro que a gente, como o Cris falou, existem exceções, né? São espíritos realmente muito difíceis, que precisam ser isolados até para não causar mais dano e para não arrastar outros espíritos, né? Que eles conseguem comandar, conseguem coordenar pela capacidade intelectual que eles têm, enfim. E aí Kardec continua perguntando a eles, então estão aqueles, aí ele diz que não estavam também, então aqueles que haviam perseguido os cristãos, ele pergunta, acaso estará então aqui
Gengis Khan, Átila, o Huno, e começa a falar sobre alguns generais, alguns espíritos que coordenavam uma grande massa e que cometeram atrocidades ao longo da história, escravizaram povos, cometeram todos os atos de barbárie ao longo da história, e diz, não, esses também não estão aqui. Alguns estão em situação difícil, diz ele, em reencarnações muito complicadas, explica o espírito. Claro, colhendo, né, naturalmente a justiça divina, a necessidade de reajuste com a consciência. Mas a grande maioria não, a grande maioria já se encontra a caminho da sua evolução, não são mais espíritos dessa, né, não se encontram mais nessa situação tão complicada, já não são espíritos tão reticentes ao bem, e assim por diante. E aí ele fica impressionado, poxa, não estão os que crucificaram Jesus, não estão os generais romanos, não estão os que perseguiram os cristãos, não estão os grandes generais, afinal, quem é que está nesse plano espiritual? E aí o espírito um pouco triste vai dizer a Kardec, Kardec, aqui estão aqueles plenos conhecedores da verdade, são aqueles cristãos infiéis de todas as épocas que necessitam reencarnações muito difíceis e de longa duração. São aqueles que conheciam a verdade, que conheciam o cristianismo, que conhecem o cristianismo, mas não colocaram em prática. E aí Kardec acorda, assustado, no outro dia e escreve, basta não fazer o mal. Ele faz a pergunta, que na primeira edição era a pergunta 249 do Livro dos Espíritos. Né, Cris? E aí, basta não fazer o mal? Que agora é a 642, né? Para agradar 642. A Deus, na sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ou seja, para que o mal prevaleça, basta que o bem não faça nada. Exatamente. E depois Kardec faz uma outra pergunta, né, gente, que segue essas perguntas do Livro dos Espíritos, perguntando se todo mundo pode fazer o bem. Afinal, todo mundo pode fazer o bem? Será que a gente, se a gente está doente, se a gente está estudando, se a gente está na faculdade, se a gente está com muitas atividades, se a gente está tarefado de trabalho, se a gente está com problemas familiares graves, será que a gente pode fazer o bem, queridos, ou não? O que será? Será que é o fazer o bem? Acho que a ideia de fazer o bem é um pouco equivocada às vezes. A pessoa acha que fazer o bem é um trabalho social, mas nem sempre é só isso. Tá muita coisa para fazer, né? Começa dentro de casa, na pessoa que a gente cruza na rua, na forma que a gente exerce a nossa atividade profissional, passa por todos os campos da nossa existência. E é tão... A gente recebe tantos convites, né, que às vezes a gente nem percebe que a gente está meio atordoado e não percebe com a necessidade da pessoa que está cruzando com a gente. Então, a caridade, ela tem vários aspectos que Kardec mesmo lembra, né? São tanto morais quanto materiais. E, geralmente, a gente tem um dever amplificado com as pessoas de casa, que volta e meia a gente tem dificuldade em aplicar, porque algumas a gente traz afinidade e outras a gente tem profunda aversão, porque são espíritos que estão aí no nosso passado com algum tipo de resgate em andamento, né? de dívida em forma de pagamento. Aí a gente se aproxima, mas a gente tem aquela dificuldade de ser amoroso, de ser paciente. Então, são muitas as formas. Mas, sobretudo, a gente pode dizer que a notícia ruim se espalha muito mais fácil que a notícia boa. E aí nós temos uma responsabilidade também, né, Duda? De não propagar o bem com a mesma atenção e foco que muitas vezes a gente deixa que o mal se propague. É verdade, parece que a violência impera, parece que as coisas ruins se sobrepõem ao bem, que tem muito mais, né, Cris? Hoje existem centenas de pesquisas que mostram que a violência vem diminuindo no mundo, né, gente? Então não é bem assim, tá tudo perdido. Gente, se fosse assim, a gente não estaria num processo de regeneração do planeta. A gente estaria regredindo, a gente ia para um mundo primitivo, e a gente não saindo do mundo de provas e expiações para um mundo em transição, para um mundo regenerado. Então, isso não seria lógico, né, gente? Então, quer dizer que estão melhorando. Tem um livro muito bom, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, não é um livro espírita, mas é de um pesquisador que, inclusive, é ateu, não acredita em nada, não acredita em Deus. E ele mostra uma pesquisa que a gente vem diminuindo a violência ao longo dos anos. E mostra, inclusive, que após o nascimento de Jesus,
a violência diminuiu assombrosamente. Então, como o Cris falou, na verdade é o que a gente dá atenção para o mal, a gente não tem dado atenção para o bem. A gente se alimenta de coisas ruins, de notícias ruins. Então, a gente tem que espalhar o bem, né? Espalhar o amor. Se alguém tem dúvida, ó, 100 anos é quase a expectativa de vida de boa parte né, de algumas pessoas. A minha avó, né, foi aos 93. Então, assim, 100 anos é a expectativa de vida. 100 anos atrás, a mulher não votava, não tinha os mesmos Exato. direitos do homem. Um pouquinho mais, 130, pouco mais de 130 anos, nós tínhamos a escravidão legalizada no Brasil. Então, assim, nós estamos num processo de mudança vertiginoso e nós nunca tivemos uma condição social em que tantas pessoas tiveram acesso à água, um percentual tão grande da população teve acesso à água, teve acesso à educação. É muito longe do que a gente considera ideal, é muito longe dos nossos potenciais, mas isso nunca aconteceu. Tanta gente alfabetizada no globo, né? Então, Exato. se a gente comparar com a época de Jesus, né, que Meu Deus! Na época percentual de da Jesus, né, Cris? Se namoravam a outra, hoje namoro, né? Todo mundo namora com um, namora com o outro. Pô, se isso acontecesse, gente, a gente perdia a vida. E o outro vinha tirar satisfações e matava, né? Se a gente olhasse, às vezes, para a mulher do outro, enfim. Então, a violência era extrema por qualquer coisa, né? Matar era comum. Matar E era outra comum. coisa, né? O acesso à educação, que a gente considera hoje uma coisa muito elementar, era circunscrito a poucas pessoas. Na época de Jesus, se calcula entre 5%, 2% da população aí era alfabetizada. E nós temos também outros fatores que são direitos universais que surgem aí depois da Revolução Francesa e vão sendo gradativamente incorporados às constituições a partir do século XX, ou seja, pouco mais de 100 anos que a gente tem Declaração de Direitos Universais na grande maioria dos países, né? Ou seja, para todas as pessoas, independente da sua religiosidade, independente da sua etnia. Isso é algo tão recente, então nós estamos vivendo, de fato, mudanças no campo da saúde também, na expectativa de vida nunca foi tão alta, então são tantas as conquistas na esfera da evolução humana que falta, evidentemente, nós educarmos o nosso coração para a gente abrir mão do egoísmo e aí fazer todo o bem que está ao nosso alcance, se a gente não quiser ir para aquele lugar que Kardec sonhou, né? A evolução é vertiginosa mesmo, né, Cris? Realmente a gente tem evoluído muito como sociedade, como humanidade. A gente diz, olha só a pandemia, né? Se a pandemia ocorresse na Idade Média, como ocorreu um pouquinho antes da Idade Média, olha, pega a peste negra, 2/3 da população morreu, né, gente? Não tinha vacina, nem vacina não dá tempo para criar, né? Independente da situação em que a gente se encontra, dos países, enfim, cada um com as suas situações interdependentes, a gente vai ver que a gente evoluiu muito, é muito rápido, a gente conseguiu as coisas, vem conseguindo as coisas muito rapidamente, né? Então, isso eu estou fazendo um comparativo com o passado, né? Então, a gente melhorou muito, 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 muito. Kardec faz outra pergunta depois, né, Cris? Ele pergunta assim, qual é o quanto de esforço, né? Qual é o bem que vale mais, né? Qual é o bem que realmente é aprazível a Deus, né? E aí ele vai dizer que é aquele que a gente mais se esforça, né? Então, quanto mais a gente se esforça para fazer o bem, melhor. O bem mais aprazível a Deus é aquele que a gente coloca esforço, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Então, é o dia a dia, né? Sentar com um amigo, uma amiga que está precisando, emprestar o ouvido, não dar um conselho rápido, simplesmente ouvir, se colocar à disposição, que é um amor, que é um bem maior, né, gente, que a gente ouvir alguém que está precisando, que quer desabafar, que quer conversar. No mundo com tanto suicídio, com os índices elevados, né, aqui nas nossas regiões do Rio Grande do Sul e em todo o Brasil, o número de jovens que vêm perdendo a vida pelo suicídio. Então, simplesmente ouvir, olha só que beleza, a gente não gasta energia quase, a gente não precisa nem se deslocar, hoje a gente pode erguer a câmera no celular e falar por vídeo ou pelo WhatsApp com a pessoa e aliviar um coração que está lá apertado, porque passou por uma situação difícil. Então, a gente tem muitas possibilidades, né, Cris? Muito mais de fazer o bem do que antes até. Não, o próprio Espírita Pop aqui é uma forma de chegar a tantos jovens, né? Nosso programa humilde aqui, que tenta levar um pouquinho de descontração dentro de temas espíritas conectados com a nossa realidade.
enfim, com as coisas que estão acontecendo, com a cultura pop de uma maneira geral, e nosso objetivo é esse. Kardec vai lembrar, nas perguntas subsequentes aí que tu falaste, que muito mais do que a gente pensar em fazer o bem de uma maneira abstrata é ser útil. A gente pode focar nisso. Toda oportunidade de ser útil é fazer o bem. Então, que a gente possa, enfim, qualquer que seja o campo, a esfera de ação, a gente possa colocar à disposição como instrumento de Deus que cada um de nós é. E às vezes é o seguinte, é um instrumento de Deus e às vezes é divertido esse processo. Tu falaste ali dos jovens, né, de uma maneira geral, os amigos que a gente tem, vamos lá tomar um café, vamos, né, comer um negócio, vamos comer uma pizza, e aquele momento você acolhe, você conversa, né, vamos dar uma caminhada, vamos na academia, enfim, tantos estímulos que a gente consegue, vamos assistir um filme, aquele filme tem uma mensagem, enfim, são tantas as formas que a gente tem de acolher as pessoas sem que elas percebam, sem que elas se sintam de alguma forma diminuídas, que, enfim, graças a Deus a gente tem tantas chances, e a própria internet, o próprio Instagram hoje também, em meio a tantos conteúdos de amenidades, né, tem muita coisa bonita que nos toca o coração. Estimular o bem é fazer o bem, né, Cris? Estimular os outros ao bem é fazer o bem. Se a gente está estimulando o outro para ser melhor, para fazer algum trabalho, convidando para alguma coisa, a gente está fazendo bem, né? E está ajudando o outro, e o outro vai estar ajudando, e aquilo vai formando aquela corrente, um ajuda o outro, estimula o outro. E aí a coisa vai, né, gente? Vai embora, e a gente vai ser uma sociedade. Eu vou sugerir um filme, vou pedir para o Flávio colocar aqui para nós depois, para o pessoal poder seguir. Corrente do Bem. Corrente do Bem, é espetacular. Espetacular. Isso Kardec vai falar lá em Obras Póstumas, né, que é um livro que a gente tem aí, vamos dizer assim, não consideramos todo ele obra de Kardec, ele foi publicado após a morte de Kardec, mas essa passagem sobre a aristocracia espírita, que não tem nada a ver com a aristocracia que a gente está acostumado, né? Mas ele sugere que quando o bem começar a ser um percentual mínimo da população, ele calcula em torno de 25%, a humanidade vai dar uma mudada muito brusca, porque ele calcula que, né, que uma pessoa realmente comprometida com o bem vai atingir outras 4, né? E aí a humanidade rapidamente vai iniciar seu processo de transformação. Então, a gente tem o dever de criar multiplicadores como evangelizadores que somos, né, como pessoas que estamos ali tentando espalhar o mais longe, de forma mais amplificada, a mensagem de Jesus através da doutrina espírita. A gente pode fazer isso com a ajuda uns dos outros, né? Quem está assistindo aqui, compartilhando qualquer conteúdo que considere tocante, vai fazer com que aquela pessoa tenha uma sementinha do bem, e a gente vai aí fazendo com que esse novo mundo de regeneração possa vir o quanto antes, a começar pelo nosso Brasil, que é o país encarregado de levar o evangelho a todas as nações. Não é isso, Cris? E às vezes a gente se muda de cidade, né? Alguém que vai fazer faculdade em outro lugar, saiu da casa espírita que tanto amava, que acompanhava, foi para outra, não tem casa espírita, não tem horário por causa do horário da faculdade. Gente, doutrina espírita, a casa espírita é um ambiente que nos auxilia, mas doutrina espírita está dentro da gente, né? Então, onde quer que nós vamos, nós levamos a doutrina espírita, a gente leva Jesus. Então, todo ambiente é a casa espírita. A gente tem que tornar o nosso corpo, a gente tem que tornar o nosso espírito uma casa espírita, acolher todos aqueles nossos amigos que precisam, as pessoas da rua, enfim, né, gente? Levar o amor onde quer que a gente esteja, na faculdade, com os amigos, se colocar sempre à disposição do próximo, dentro das nossas forças, né? Fazer força, né, gente? A gente tem que fazer força também para ser melhor, a gente tem que se esforçar, a gente tem que se disponibilizar para o outro um pouquinho mais, né? Então a gente vai levar sempre a doutrina espírita onde quer que a gente esteja, mesmo que não tenha casa espírita lá, ela vai estar dentro de nós. Né? Show de bola. Duda, obrigado pela tua participação aqui. Quero pedir aos nossos amigos que forem nos assistindo ao longo do tempo, colocar qual é o centro espírita que vocês frequentam, se vocês têm algum trabalho social que fazem lá, porque as outras são na esfera doméstica, na esfera da família, né? Mas quem quiser colocar ali depois, aqui nos comentários, o centro espírita que frequenta, a gente vai ficar feliz, a cidade, né, para a gente saber de onde vocês estão nos assistindo. E é isso, beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Duda, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Beijo para todos. Obrigadão pela oportunidade aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. É nóis. Valeu. É nóis.